os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 16. João, capítulo de número 16. Todavia, digo-vos a verdade. Essas foram palavras ditas por Jesus Cristo aos seus discípulos. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Amém? Acerca de quem Jesus estava falando neste texto? Acerca do Espírito Santo. Eu quero nesta noite responder a seguinte pergunta: por que nós precisamos do Espírito Santo? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça, nós pedimos a revelação do Senhor, nós pedimos a ajuda do teu Espírito para esta hora. Pai, nós não queremos falar de nós mesmos, mas que o Senhor fale por mim e que o Senhor fale ao coração do teu povo, trazendo direção, despertamento e edificação. Pai, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se. Antes de voltar aos céus, o Senhor Jesus preocupou-se com o futuro dos seus discípulos. E ele então procurou tranquilizá-los, procurou passar-lhes segurança, procurou oferecer-lhes ferramentas para o trabalho. Numa outra ocasião, e nós temos o registro desta palavra que eu vou citar aqui, João capítulo 15, verso 5, ele havia dito aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. E agora ele está anunciando a sua separação. Ele está dizendo que vai voltar aos céus e que os discípulos terão de continuar a sua jornada aqui. Ora, se ele vai embora e se sem ele os discípulos nada podem fazer, então o que se há de oferecer a estes homens? Pensando nisto, minutos antes de ser elevado aos céus, Jesus deu ordens para que voltassem à cidade de Jerusalém e que ali eles permanecessem até que do alto eles recebessem o Espírito Santo que havia sido prometido pelo Pai. Todos nós sabemos que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo que nós devemos nos encher dele.
Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 23, Paulo diz: não extingais o Espírito. Ou seja, nós precisamos do Espírito Santo. Mas é interessante, irmãos, que muitas pessoas ainda hoje não sabem por que o Espírito Santo é tão necessário assim. Ainda existem pessoas que não sabem por que é que Jesus não permitiu que os seus discípulos inaugurassem a igreja sem o Espírito Santo. Ele disse: vocês fiquem em Jerusalém e fiquem ali até que vocês sejam revestidos do poder. E então, nesta virtude que vocês receberem, vocês sairão por Jerusalém, pela Judeia, por Samaria e até os confins da terra. Mas não façam isto sem Ele. Muitas pessoas não sabem porque nós devemos buscar o Espírito Santo. Muitas pessoas não têm buscado ser cheios do Espírito Santo. Mas eu quero nesta noite reavivar a sua memória e dizer-lhe: igreja, em nome de Jesus, não despreze o Espírito Santo, não ouse viver sem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma boa ideia, o Espírito Santo não é um acessório para a igreja, o Espírito Santo é a essência da igreja. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja vencedora, mas uma igreja sem o Espírito é um sepulcro onde existem corpos e mais corpos, mas a vida não está ali presente. Nós precisamos do Espírito Santo. E o texto que lemos diz por quê? Porque o Espírito Santo é tão necessário, de acordo com estas palavras proferidas por Jesus. Porque é que nós precisamos tanto assim do Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós precisamos do Espírito Santo, porque Jesus Cristo disse assim: se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Isto é, se eu for elevado aos céus e não estiver mais convosco, então eu enviarei a vocês o Espírito Santo, e este Espírito Santo será o Consolador de cada um de vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Nós precisamos do Espírito Santo, igreja, porque Ele é o Consolador. O Espírito Santo é a presença que garante o amor de Cristo em nós. O Espírito Santo é a presença que conforta. O Espírito Santo é a presença que anima. O Espírito Santo é a presença que alegra a nossa alma. O Espírito Santo é aquele que não nos deixa estar sozinhos nenhum instante sequer. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo de número 16, o Senhor Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Meus amados, o Espírito Santo é a garantia de que nós não estamos sozinhos neste mundo. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Você não tem um pai, espiritualmente falando, que mora lá nas alturas enquanto você está penando aqui embaixo sozinho. Você não tem um pai que te assiste apenas à distância,
Você tem o Espírito Santo de Deus que está com você. Meus amados irmãos, nós vivemos num mundo de medos, nós vivemos num mundo de provações, nós vivemos num mundo de angústias, nós vivemos num mundo de lágrimas, nós vivemos num mundo de depressão, nós vivemos num mundo de noites mal dormidas. Mas ouça isto: quem tem o Espírito Santo vive diferente, quem tem o Espírito Santo vive bem, porque Ele é o consolador das nossas almas, Ele está conosco. E a presença do Espírito Santo garante que a nossa alma se alegre e que as nossas vidas se sintam confortadas a todo instante. O Espírito Santo é o Consolador. E há pelo menos 3 grandes razões porque eu posso dizer que o Espírito Santo é o seu Consolador. Primeiro, o Espírito Santo é a prova concreta de que Jesus não nos abandonou. Diga assim comigo: Jesus não me abandonou. Eu não estou sozinho. O Espírito Santo está comigo. Você tem provações na sua vida? Você enfrenta dificuldades? Há momentos na vida em que você chora. Existem momentos em que o seu coração sente tristeza. Você, como qualquer outra pessoa, passa por vales. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão, tenha certeza, você vai vencer. Aleluia! Muitas pessoas não têm o Espírito Santo em suas vidas. E porque o Espírito Santo de Deus não está neles, eles precisam esconder, ou eles precisam amenizar o seu sofrimento no álcool. Muitas pessoas não têm o Espírito Santo. E porque o Espírito Santo não está neles, eles precisam tentar amenizar o sofrimento usando drogas, se prostituindo. Alguns chegam ao absurdo de acreditar que a morte pode resolver os seus problemas. Ah, se o mundo soubesse. Ah, se cada um dos 7 bilhões de seres humanos sobre a terra soubesse que quando o Espírito Santo de Deus está em nós, que quando a presença do Espírito Santo habita em nós, então haja o que houver, aconteça o que acontecer, vivamos nós o que estivermos vivendo, nós somos fortes, nós somos inabaláveis, nós somos indestrutíveis. Quando você olha para um cristão e o encontra cantando, e o encontra sorrindo, e o encontra forte no meio das adversidades, não pense você fez um material diferente, não pense que o segredo dele é ou porque ele tem algo que você ainda não experimentou, não conhece, no sentido de existência humana. Meu amado, quando você olhar para um cristão e o encontrar cantando, e o encontrar sorrindo, e o encontrar adorando a Deus em meio à luta, tenha certeza, ele só está fazendo isto porque nele existe a presença do Espírito Santo de Deus Consolador. Não ouse viver sem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque uma vida sem o Espírito Santo é uma vida de fracasso. Uma vida sem o Espírito Santo é uma vida de derrotas. Uma vida sem o Espírito Santo é uma vida insossa. Uma vida sem o Espírito Santo é uma vida que não vale a pena ser vivida. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus sabe do que eu estou falando aqui nesta noite. Há um hino que nós cantamos no inário que diz o seguinte: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Sabe por quê?
Porque quando nós estamos vivendo momentos de grande amargura, de grande dificuldade, o Espírito Santo de Deus nos abraça, nos conforta, nos consola, nos anima, nos alegra, nos fortalece e nos dá razão para prosseguirmos a nossa caminhada. O Espírito Santo é a prova concreta de que não estamos sozinhos. Mas também o Espírito Santo é o Consolador. Porque de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 13, Ele é a garantia da nossa salvação. Ele é o ser. A presença do Espírito Santo na nossa vida é a certeza, é a garantia que temos de que nós iremos subir para morar com Jesus na eternidade. Quando alguém pergunta a um cristão se ele tem certeza da sua vida eterna, ele pode dizer que sim. E há uma razão por que ele pode dizer que sim. O cristão pode dizer: eu tenho certeza da vida eterna, porque nele habita o Espírito Santo de Deus. E esta presença, a presença do Espírito Santo, é a garantia, é o penhor de Deus, de que no instante em que a trombeta soar, você não vai ficar para trás. Quantos aqui estão aguardando a vinda de Jesus Cristo? Diga amém. Eu também estou. Pastor, como é que eu posso ter certeza de que no momento em que a trombeta soar eu não vou ficar aqui? Deus não vai me esquecer. Deus não vai esquecer você aqui, meu irmão, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que possuem o Espírito Santo não serão deixados para trás. Pelo contrário, no instante, no exato momento em que as trombetas soarem, eles serão arrebatados, serão transformados e subirão para encontrarem-se com Jesus nos ares, onde para todos sempre viveremos com Ele. Aleluia! Ele é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é o Consolador, porque o Espírito Santo também é aquele que nos torna fortes e preparados para a peleja. Veja o que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, no versículo de número 11, ele disse assim: quando vos conduzirem às sinagogas, quando vos conduzirem aos magistrados e potestades, não estejais solícitos ou não estejais preocupados de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. O Espírito Santo, meus irmãos, nas horas de dificuldades, nas horas de lutas, Ele é aquele que nos prepara para a peleja. Ele é o que capacita você para a vida. Quem tem o Espírito Santo tem sabedoria. Não uma sabedoria qualquer. Não uma sabedoria adquirida nos bancos das escolas, mas uma sabedoria que vem dos céus para dentro de si. De maneira que ele sabe a hora de falar, ele sabe o que falar, e quando ele fala, suas palavras não são palavras vazias, não são palavras ocas, não são palavras lançadas ao vento. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que traz o consolo para dentro dos nossos corações. Aleluia. Mas tem mais. Jesus disse também acerca do Espírito Santo. Depois de anunciá-lo como Consolador, ele disse: e quando ele vier, convencerá
convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Porque nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele é também o convencedor. Meus irmãos, a queda, o pecado de nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, tornou dura a serviço dos homens. E para você que já ouviu esta palavra muitas vezes, mas não sabe o que ela significa, cerviz significa nuca. Essa palavra não é muito estranha para quem tem bastante tempo na igreja. É muito comum para pregadores dizerem assim: pessoas, homens, são de dura cerviz. Mas aí você ouve esse negócio e diz assim: o que é isso, cerviz? Cerviz é o mesmo que dizer nuca. A queda, o pecado, tornou os homens com a nuca dura. O que isso quer dizer? O que significa dizer que a nuca dos homens ficou dura? Significa dizer que eles não se movimentam mais com liberdade. Você já teve torcicolo? Alguém aqui já ficou com a nuca dura? Você consegue se mover com tranquilidade quando você está com a nuca dura? Você já tentou olhar assim, rapidinho para a esquerda, quando você está com esse lado aqui todo endurecido? Já, né? O que acontece? Você dá um grito. Mesmo depois de sarado, você ainda fica meio desconfiado, ainda dá uma olhada assim. A Bíblia diz que o pecado endureceu a nuca dos homens. Obviamente que o texto está falando do ponto de vista espiritual. Os homens perderam a capacidade de se mover com liberdade. Os homens não se quebrantam, os homens não se dobram, os homens não ouvem mais, os homens não atentam mais para a voz do Senhor. E deixa eu lhe dizer aqui, nenhum pregador, por mais bem preparado, pode convencer, pode converter, ou pode transformar a mente e o coração de um pecador. Mas o Espírito Santo pode. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, eu poderia ficar aqui a semana inteira falando, eu poderia ficar aqui o mês inteiro falando. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar no seu coração, as minhas palavras não surtirão efeito. Eu sempre digo, eu, Wesley, falo aos teus ouvidos. O Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. Eu não posso mudar a vida de ninguém. Se eu pudesse, se você pudesse, é bem provável que muita gente já teria sido mudada há bastante tempo. Mas nós não recebemos de Deus autoridade para mudar a vida de ninguém. Mas o Espírito Santo, diz o texto, Ele é o que convence. Ele convence o homem do seu pecado. Ele faz o homem acreditar que existe justiça e que também haverá juízo. Os grandes problemas da humanidade são estes. Primeiro, os homens não reconhecem, os homens não sentem, os homens não creem, os homens não veem os seus próprios pecados. É incrível, mas é verdade. Se não é o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa mente, as pessoas podem falar com você quantas vezes quiserem, você não acredita nos seus pecados.
Quantas vezes nós tentamos abrir os olhos de pessoas, quantas vezes nós tentamos alertar pessoas, quantas vezes nós tentamos falar com pessoas acerca da sua condição de vida espiritual. Ele simplesmente ignora o que você está falando, ele simplesmente não acredita no que você está falando. Às vezes por educação ele te ouve, mas entra por um ouvido e sai por outro. Muitos nem querem que você fale com ele. Muitos, se você tenta falar com ele, ele já diz que religião a gente não discute. Ei, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando acerca da sua eternidade. Mas é diferente quando nós temos o Espírito Santo e falamos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa. O Espírito Santo vai abrindo os olhos dela. O Espírito Santo vai abrindo os ouvidos dela. O Espírito Santo vai amolecendo o coração dela, de tal maneira que ela começa a perceber os seus próprios pecados. Ela começa a acreditar, ela começa a reconhecer, ela começa, mais do que isto, ela começa a acreditar que Deus pode mudar a sua vida, e muda mesmo. Quantas pessoas, irmãos, não acreditam que haverá um juízo de Deus sobre a terra? Embora o fato de elas não acreditarem não muda o fato de que vai acontecer. Aliás, deixa eu aproveitar aqui para dizer a você, para você que anda dormindo, para você que anda desapercebido, para você que anda achando que a vida vai durar para sempre, ouça isto: você precisa mudar de vida, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se converter dos seus caminhos, você precisa entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia Sagrada diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e veio assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você precisa nascer de novo. Talvez você não acredite que Deus pode mudar a sua vida. E pastor, a minha vida não tem jeito não. Tem jeito sim. Pau que nasce torto não muda, pastor. Pau que nasce torto, nasce torto. Não é verdade. Está escrito em Lucas capítulo 3, que ele, Jesus, veio para endireitar aquilo que está torto. Você pode ser torto ou você pode ser torta do jeito que você quiser. Venha para Jesus que ele coloca você no prumo. Não importa quantos pecados você cometeu, não importa que pecados você cometeu, não importa que tipo de gente você é, não importa que tipo de coisa você já fez. Importa sim que se você vier a Jesus, o Espírito Santo vai mudar a sua vida, vai libertar você e vai fazer de você uma nova criatura para a glória de Deus. Ele vai tirar de você toda a sujeira. Ele vai tirar de você tudo aquilo que é ruim. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai limpar o seu coração. Ele vai colocar o Espírito Santo dentro de você. Ele vai te dar um novo pensamento. Ele vai te dar uma nova vontade. Ele vai te dar uma nova alegria. Ele vai fazer de você uma nova criatura. E a Bíblia diz, segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. E o Espírito Santo foi enviado para isso, para convencer você. Meu irmão, eu conheço tanta gente que já foi peça rara nesse mundo. Eu conheço tanta gente que a sociedade olhava para ele e dizia, isso aí não tem jeito, isso aí não presta para nada, isso aí só num caixão morto para dar sossego. E aí ele veio para Jesus. O Espírito Santo de Deus entrou na vida dele e convenceu o seu coração da sua miséria. Ele entregou a vida dele para Jesus e a vida dele foi mudando. E agora ele é um santo homem de Deus, ela é uma santa mulher de Deus. E aí alguém chega e diz assim, depois que aprontou todas, agora dá uma de crente. Não tem problema.
Esquece o que estão falando. A verdade é que você deu problema sim. A verdade é que você já aprontou muita coisa ruim nesse mundo. Merecia até uns tapas. Mas Jesus Cristo te ama de tal maneira que Ele mudou a sua história. E hoje você pode dizer: livre estou, livre estou, livre estou. É o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo muda. Quando Ele chega, Ele age. Não há coração que resista ao agir do Espírito. E é por isso mesmo que eu e você, é por isso que a igreja precisa do Espírito Santo. Porque quando nós falarmos, porque quando nós agirmos pelo Espírito, nós obteremos êxito naquilo que fizermos. Fale sem o Espírito Santo, pregue sem o Espírito Santo, viva sem o Espírito Santo, e você será um peso morto. E você não terá êxito no que faz. Mas coloque a tua vida na presença de Deus. Diga: vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Senhor, me dá o teu Espírito. Senhor, me leva para as águas profundas. Eu quero conhecer mais do teu Espírito. O Espírito Santo de Deus vai tocar você. O Espírito Santo vai encher você. O Espírito Santo vai colocar palavras de autoridade na sua boca. O Espírito Santo vai ungir as suas mãos. E tudo quanto você fizer prosperará para a glória de Deus Pai. Aleluia. É por isso, meu irmão, que você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito, você precisa ser batizado com o Espírito. Pastor, o que é isso? Nós estamos vivendo uma época em que já estamos mais ou menos parecidos com aqueles discípulos que Paulo encontrou lá em Atenas. Eles tinham sido batizados por João Batista. Quando João Batista chegou a eles, ou melhor, quando Paulo chegou a eles, Paulo perguntou a eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nem nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo disse: mas em que batismo então vocês foram batizados? E eles disseram: no batismo de João. E a Bíblia diz que então, sendo eles batizados em nome de Jesus, Paulo impôs sobre eles as mãos e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que muitos cristãos já estão dentro das igrejas conhecendo apenas o batismo nas águas. Já não sabem mais o que é batismo com o Espírito Santo. Não têm buscado o batismo com o Espírito Santo. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nesta noite. Aceitar Jesus é maravilhoso. Ser batizado nas águas é algo glorioso. Mas ser batizado no Espírito Santo é ainda melhor. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo de Deus? Primeiro, você precisa ter vontade de ser cheio do Espírito Santo. Não basta você vir aqui na igreja e dizer assim: ah, Senhor, eu quero o teu Espírito Santo. Voltar para casa e nem se lembrar mais disso. Você tem que ter fome e sede do Espírito Santo. Ou seja, você deve começar a buscá-lo e não deixar de buscá-lo até que ele se manifeste na sua vida. Segundo, você precisa santificar a sua vida. O Espírito Santo de Deus não pode habitar em um coração ocupado pelo pecado. O Espírito Santo não pode habitar num coração ocupado com coisas que não são de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Santifica a tua vida. Pastor, o que é santificar a vida? Santificar a vida é remover dela tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Coloque a tua vida na presença de Deus. Ore. Mas ore de verdade. Ore até ser cheio do Espírito Santo de Deus. E no instante em que o Espírito Santo de Deus descer sobre a tua vida, você vai perceber coisas extraordinárias acontecendo na tua história a partir de agora, daquele instante. Pastor, eu já fui assim um dia, cheio do Espírito Santo. Hoje eu estou assim, ó, vazio. O que eu faço? Faço o mesmo que eu estou dizendo para os outros fazerem.
comece a ter vontade de novo, comece a santificar a sua vida, comece a buscar a presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus virá sobre você. E você será cheio do Espírito Santo. Meus amados irmãos, encerrando aqui esta minha palavra, Jesus disse que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque Ele é aquele que glorifica o Pai. Diga comigo assim: o Espírito Santo é o que verdadeiramente glorifica o Pai. Uma igreja sem o Espírito Santo não glorifica verdadeiramente o Pai. Quando o Espírito Santo fala, ou quando o Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo fala do Pai. Quando o Espírito Santo está presente, o Pai é o assunto. Quando o Espírito Santo está na vida da igreja, Jesus é o nome em destaque. Quando Ele está presente, a presença humana não domina, não ocupa o centro das atenções. Quando o Espírito Santo está presente, o culto e o viver diário da igreja estão totalmente voltados para o Pai. O louvor é cristocêntrico. Para aqueles que não sabem o que significa cristocêntrico, cristocêntrico significa dizer que Cristo é o centro. Quando o Espírito Santo está na igreja, os louvores da igreja são para a glória de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus está na igreja, o culto é para Deus. Quando o Espírito Santo está na igreja, a mensagem é sobre Jesus. A mensagem é para a glória de Deus. Quando o Espírito Santo está na igreja, a vida da igreja é para a glória de Deus. Quer saber se o Espírito Santo está presente na vida da igreja? Observe quem é a estrela da festa. Você quer saber se o Espírito Santo está num culto? Você quer saber se o Espírito Santo está num determinado ambiente? Pergunte quem é a estrela da festa. Se a estrela da festa for o homem, se a estrela da festa for o cantor, ou se a estrela da festa for o pregador, ei, o Espírito Santo não está ali não. Mas quando o Espírito Santo de Deus está verdadeiramente no meio do seu povo, seja lá quem é o pregador, seja lá quem é o cantor, seja lá quem é a multidão, o importante é Jesus, e é Jesus que é glorificado, a Ele pertence a glória, a Ele pertence o louvor, é a Jesus que o povo quer, é a Jesus que o povo adora, e é Jesus que é glorificado naquele lugar. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus na igreja, para que nós diminuamos e Ele cresça cada dia. Quando o Espírito Santo está na igreja, irmãos, não importa, não interessa quem é que está do nosso lado, quem é que está à nossa frente. Importa que Jesus Cristo está no meio do povo e Ele nos abençoa e Ele é glorificado. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, de muita confusão. Tem muita gente que já não sabe mais discernir as coisas. É muito simples resolver o problema. Pergunte, responda, pense, analise, use o senso crítico que Deus te deu e responda. Quem é mais importante? É Jesus ou é o homem? O texto diz que quando o Espírito Santo está na igreja, Ele glorifica o Pai. Diga comigo assim: quando o Espírito Santo está na igreja, Ele glorifica o Pai. Quem é mais importante aqui nesta igreja, meus irmãos?
Quem é mais importante na sua vida? Quando você sai de casa, você vem aqui por causa de quem? Eu vou lá porque lá tem um pastor. Eu vou lá porque lá tem um cantor. Ei! Larga a mão de bobeira. Como diz o mineiro, deixe de ser bobo, menino. Nunca saia de casa por causa de homem, nunca saia de casa por causa de mulher, nunca saia de casa por causa de pregador, nunca saia de casa por causa de cantor. Saia de casa todos os dias, porque aqui está Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que te ama, te abençoa, te perdoa e te leva para o céu. Eu não sou o caminho, eu não sou a verdade, eu não sou a vida. A renovada não é o caminho, não é a verdade, não é a vida. Mas a Bíblia diz em João 14,6: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio dele. Portanto, nós precisamos do Espírito Santo para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero o Espírito Santo na vida da igreja. E eu sei que você também quer o Espírito Santo, e nós precisamos mesmo dele, porque afinal de contas ele é o consolador das nossas vidas. Ele é o convencedor de todas as coisas. Ele é o ensinador das nossas vidas. Ele é aquele que glorifica o Pai, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga comigo assim: sem o Espírito Santo não dá. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Ele está operando aí na sua vida? Você está cheio dele? Você está transbordando dele? Você está vivendo na dimensão dele? Pastor, eu não tenho muita certeza, eu acho que não. Então eu quero convidar você nesta noite a começar a pedir de novo: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, domina a minha vida. Espírito Santo, venha, domina a minha mente, domina os meus olhos, domina os meus ouvidos, domina a minha boca, domina o meu corpo. Espírito Santo, enche a minha vida para a glória do Pai que está nos céus.